A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Chegamos hoje aqui na classe dos juvenis, na lição de número 12, onde nós vamos estudar sobre a liderança dos pastores e doutores. Gente que ensina a palavra de Deus. Rapaz, isso aí tem coisa boa para você. Quero lembrar você que a gente está comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. E pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp da sua igreja de Escola Bíblica Dominical. Se inscreve no canal, vou ter o prazer de te receber por aqui. Então vamos que vamos? Vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 12 aqui da classe dos juvenis, onde nós vamos estudar sobre os pastores e doutores, esse perfil de liderança que existe no Novo Testamento, esses homens de Deus que apacentam o rebanho e ensinam a palavra de Deus. É muito importante a gente entender isso aqui. Você que está chegando hoje, se inscreve aí no canal, que Deus te abençoe, deixa aí o seu comentário em nome de Jesus. Vou agradecer você pelo seu carinho. Quero lembrar você que você precisa iniciar a sua lição apresentando a palavra de Deus. Apresente o texto bíblico da lição. Observa que a sua lição tem 3 pontos. Você precisa ficar... Observa que a sua lição tem 3 objetivos específicos, você precisa ficar ligado aí e observe também que a sua lição possui 4 pontos e nós vamos trabalhar isso hoje em nome de Jesus. O primeiro ponto da sua lição vai trabalhar sobre o seguinte argumento: os múltiplos dons na Igreja de Cristo. Esse é o primeiro ponto aqui da classe dos juvenis. Vamos entender o que Paulo escreve aos irmãos de Corinto a respeito dessa questão de variedade de dons que a igreja possui. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13. Leia com seus alunos em sala de aulas. Você vai perceber que existem várias vocações dentro da comunidade da fé, dentro da igreja. E Paulo alerta isso para os irmãos. Na igreja cristã, nós também possuímos várias vocações. Alguém foi chamado para música, outro foi chamado para ensinar na escola bíblica dominical, outro foi chamado para pastorear o rebanho, outro foi chamado para o diaconato, presbitério, serviço. Em 1 Coríntios 12, 20 e 21, nós percebemos muito bem, à luz da palavra de Deus, que esses dons foram dados para o crescimento da igreja, para demonstrar esse amor que a igreja possui. E se a igreja tivesse apenas pessoas que fizessem somente uma coisa, nós percebemos que teríamos problemas. 1 Coríntios 12, 15 a 17. É por isso que essa variedade de pessoas que trabalham na comunidade da fé. E é claro que exercem liderança, que exercem um serviço para a glória de Deus. E essa glória reflete o reino. Se você puder avançar, vá então apresentando primeiro aí a lição, essa ação do tópico 1 e avance para o segundo ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a liderança pastoral no Novo Testamento. O pastor agora no Novo Testamento é visto como o líder da comunidade da fé. A igreja é vista como um rebanho, conforme a palavra de Deus. O próprio Jesus, conversando com Pedro, ele pediu a Pedro para apacentar as suas ovelhas. João capítulo 10, Jesus se coloca como o pastor supremo da igreja. Ele é o pastor e nós somos o rebanho. Hebreus 13, 7 diz que o pastor é aquele que inspira os outros a seguir a Cristo, a seguir os princípios do Evangelho, a seguir a vontade de Deus. 1 Timóteo 3,2 diz que o pastor deve ser um pregador da palavra, um ensinador do Evangelho. Essa é uma função fundamental. Tito 1,9 diz que o sermão mais eloquente do pastor deve ser a sua vida, suas práticas diárias, aquilo que ele faz com o seu testemunho. 1 de Pedro 5,2 diz que o pastor deve zelar por esse rebanho, a igreja de Deus. Então o pastor ele exerce essa função. O pastor é alguém chamado por Deus para cuidar da igreja, ensinar a palavra, viver a palavra com seu testemunho, apontar através da palavra Cristo, para que o rebanho siga a Cristo, o dono da igreja. Terminando, apresente então a ação do tópico 2 da sua lição e vá para o terceiro ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o doutor como líder da igreja local. Efésios 4:11. Faça questão de ler isso em sala de aula.
O doutor aqui é visto como um professor, alguém que tem a habilidade de ensinar e expor a palavra de Deus. Tito 2:1 são aqueles que refutam as heresias, porque conhecem das Escrituras, se dedicam ao ensino da palavra, se dedicam em conhecer a palavra de Deus. As pessoas que têm essa vocação, elas exercem esse ministério para apresentar com prática, com dedicação, até com recursos pedagógicos a palavra de Deus. Quem é um doutor na igreja de uma forma prática? É alguém que é um professor de escola dominical, que se dedica em se capacitar, preparar a sua aula, a conhecer também das doutrinas da comunidade, a apresentar o que as Escrituras dizem. Esse é o papel do doutor, aquele que tem essa função espiritual de ensinar e expor a palavra de Deus. Você, professor da escola bíblica, tem esse ministério. Concluindo, apresente a ação do tópico 3 e vá para o quarto ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento. O que mais nós precisamos? De pastores ou doutores hoje na comunidade da fé? Vamos analisar isso conforme as Escrituras. Esse é o quarto ponto da nossa lição aqui na classe dos juvenis. O que mais precisamos, na realidade, na comunidade da fé, são os dois ministérios. Tanto de pessoas que se dedicam em apacentar o rebanho, pregar a palavra de Deus, combater as heresias, cuidar desse rebanho e viver a palavra, pastor, e aquele que ensina as Escrituras. São pessoas que são vocacionadas, são pessoas que são chamadas para isso. Têm o dom, a habilidade de ensinar e expor a palavra de Deus. É por isso que a gente precisa apresentar isso para os nossos alunos, que nós precisamos ensinar as Escrituras, vivê-las e, claro, conforme a nossa fé, caminharmos em Cristo. Apresente a ligação do tópico 4. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Quero lembrar você que eu já estou preparando as aulas do terceiro trimestre. Fica ligado aqui, vai ter muita novidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula, se Deus quiser.